Quem são os 144 mil que serão selados no livro do Apocalipse? As pessoas que estarão seguindo a Jesus são pessoas vivas, são as pessoas salvas em toda a face da história, são pessoas diferentes de um grupo dos vivos dos últimos dias. Olha, é um questionamento que nós teremos e responderemos hoje aqui no Guia de Estudos, a esperança através do livro do Apocalipse, Apocalipse e Revelações de Esperança. Tudo isso agora aqui no Escola Bíblica Novo Tempo. Após 30 segundos a gente começa, responde essa e outras perguntas, estudando mais um capítulo da Bíblia. A gente volta já. Começamos mais um Escola Bíblica e hoje eu quero começar agradecendo a você, agradecendo a sua audiência, agradecendo as pessoas que têm entrado em contato com a gente através das redes sociais, ligando para a gente também, pessoas que têm convidado amigos, familiares, que têm montado grupos aí, chamado colegas em casa para acompanhar juntos cada tema apresentado aqui. Estamos lembrando você que o Escola Bíblica ele está sempre ao vivo, de segunda a quinta-feira, 8h30 da noite. Até agora estivemos juntos todos os dias nessa temporada. Hoje nós completamos o estudo de número 40. Foram 40 estudos bíblicos até agora, desde o dia 1º de julho. E pela graça de Deus estamos aqui abrindo cada dia mais o nosso coração para Deus, para que Ele revele a nós a vontade dEle. Eu agradeço a você que está entrando em contato com a gente nesse momento agora, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Quero ouvir de você a sua mensagem aí, a sua percepção do programa, a sua dúvida. E eu aproveito e mando um abraço aqui para a Miriam Castro, ela é de Pitangui, no estado de Minas Gerais. A Rita de Cássia, de Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Domingos Moura, de Matões, no Maranhão. Um abraço para os maranhenses também. Hermes Alves, da Grande São Paulo, na verdade é uma cidade próxima a São Paulo, a Grande Guarulhos, né? Aqui também em São Paulo. A Maria Madalena de Souza, de Lins, interior de São Paulo. E o Sérgio Quiluange, da Angola. Acabaram de escrever para a gente aqui e nós aguardamos você também. O programa é ao vivo, hein? Estamos ao vivo. Hoje é uma quinta-feira e nós recebemos você com muito carinho mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica. Se você tem acompanhado a nossa série de estudo, ótimo. Se você ainda não acompanhou os programas anteriores, o nosso YouTube é o youtube.com, você está vendo na tela, /Escola Bíblica NT. Quer acompanhar os programas anteriores dessa semana? Está assistindo hoje pela primeira vez? Então é só entrar em contato com a gente através das redes sociais e você vai acompanhar também. Por falar em entrar em contato, a gente sempre incentiva você e eu quero encerrar essa semana e mais esse estudo, que é o número 10, oferecendo para você esse guia de estudos. Sabe por que eu faço questão de identificar e mencionar que nós estamos estudando o livro do Apocalipse baseado aqui nesse guia de estudos? Porque a cada programa, inúmeras pessoas que nunca pediram aqui para Novo Tempo o guia de estudos estão entrando em contato. E o mais importante é que elas têm entendido o significado desse estudo do livro do Apocalipse. O momento que nós estamos vivendo na história é um momento em que as pessoas estão se tornando cada vez mais frias, mais distantes de Deus, e é um desafio para todos nós. Então, para você ver de mais perto aqui, esse é o nosso guia de estudos, Apocalipse e Revelações de Esperança. Está vendo o WhatsApp aí na tela? É só entrar em contato com a gente agora, tá? 12981001615. Manda um WhatsApp para a gente agora, não perde tempo não, e a gente vai enviar para você aí na sua casa, tá? Semana que vem, nós vamos estudar sobre as 7 trombetas do livro do Apocalipse. Já falamos sobre as 7 igrejas, os 7 selos, logo mais as 7 trombetas, e hoje estamos falando sobre as pessoas que serão seladas por Deus. E uma das perguntas tem a ver com os 144 mil, tá bom? Vamos conversar com Deus, vamos orar, buscar mais uma vez a vontade dEle para a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse estudo, por teu grande amor e cuidado.
e eu, de uma maneira especial, agradeço por cada telespectador que está nesse momento abrindo a sua Bíblia, mas, acima de tudo, abrindo o coração também. Que o Senhor os abençoe. A todos nós pedimos também em nome de Jesus. Amém. Olha, eu estava pensando algo muito importante, e antes de começar o programa aqui, sempre tem uma reflexão de alguma maneira que serve de lição para mim e para você. Então, antes da gente começar, pense numa coisa. Nós estamos falando sobre o selo de Deus essa semana. Falamos que o selo de Deus é aquele que identifica a Deus como Criador. E existe um selo na lei de Deus que é o sábado. Agora, pense numa coisa. De nada adianta você guardar o sábado, você não matar, você não cobiçar, você honrar o pai e a mãe. Na verdade, esse é um resumo do caráter de Deus, de um Deus que é amor. De nada adianta você guardar os mandamentos de Deus se você não amar as pessoas, se você não se dedicar às pessoas. Então nós temos que ter muito equilíbrio nisso. É importante os mandamentos de Deus, a lei de Deus, o sábado é importante, nós estamos estudando aqui, mas mais importante do que tudo é nós entendermos que Deus é amor e Ele espera que nós amemos as pessoas, porque senão nós seremos puramente legalistas sem o amor de Deus. O estudo número 10 é o estudo de hoje, que fala sobre o dia do Senhor. E você que tem um guia de estudos pode abrir aí. Nós vamos à pergunta número 8. Já está chegando no finalzinho do estudo e nós dividimos em 4 partes. E a pergunta número 8 é essa daqui na tela, que diz o seguinte: quem são os que receberão o selo de Deus? Nós passamos essa semana basicamente falando o que é o selo de Deus, a importância, algumas confirmações de que o selo de Deus é o sábado, e você pode rever isso tudo nos programas anteriores. Mas é o seguinte, tá bom, o selo de Deus, mas quem serão as pessoas que serão seladas por Deus? E nós vemos isso no livro do Apocalipse, capítulo 7, verso 4, e eu vou ler junto com você. Diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. E daí, o verso continua da seguinte maneira, ele começa a citar as tribos de Israel, a gente não vai ler aqui. Então, as pessoas que serão seladas, e vamos tentar lembrar um pouquinho aqui a realidade que nós estamos estudando. Semana passada estudamos sobre os 7 selos, e um dos selos diz assim que antes de Jesus voltar, algumas pessoas clamariam que as pedras caíssem sobre elas. E essas pessoas diriam assim: quem é que é capaz de suportar a ira de Deus? E eu vou ler para você, estou com a Bíblia na mão aqui, olha o que diz o capítulo 6 do Apocalipse, o verso 17. Chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem que pode suportar a ira de Deus? Essa é a pergunta que aqueles que se perderão farão. E olha a resposta que começa o capítulo 7 do Apocalipse. Depois disso, depois que eles fazem esse questionamento, um pouco antes da volta de Jesus, e começa a descrever, vi 4 anjos, e aí começa o nosso estudo dessa semana, que Deus está segurando os ventos da terra. As transformações, as batalhas, as lutas e catástrofes, nós falamos sobre isso segunda-feira. Antes disso, ele selaria o povo dele. E aqui nós estamos estudando que esse povo são 144 mil. Quem são esses 144 mil que o livro do Apocalipse fala? Quem são essas pessoas? Esse número é um número simbólico ou é um número literal? São 144 mil pessoas, é isso? Ou será que é apenas um símbolo? Vamos tentar entender um pouquinho. Eu li aqui alguns versos que eles nos ajudam a entender um pouco mais sobre isso. O 144 mil, ele valeria um estudo inteiro sobre ele, mas é apenas uma pergunta, hoje a gente vai tentar resumir. Se nós lermos ali, nós entendemos que quem é que pode suportar a ira de Deus? Quem são as pessoas que serão seladas? Nos últimos dias, existe uma pergunta, e a pergunta é: 144 mil pessoas serão seladas. Muita gente diz assim, olha, os 144 mil são salvos em toda a história do mundo. Em toda a história do mundo. E nós começamos a entender a primeira lição dos 144 mil. Os 144 mil são as pessoas
que estarão vivas antes da volta de Jesus. Os salvos vivos. O próprio contexto da Bíblia aqui diz, e nós podemos entender, que faz uma referência àqueles que serão selados antes da volta de Jesus vivos. Agora, segunda pergunta. Os 144 mil é literal ou simbólico? O que você acha? Será que se 144 mil pessoas aceitarem Jesus e de repente uma pessoa se converter, 144.001, essa pessoa tem que ser deixada de lado porque ela já cobriu o número, passou do número e não vai para o céu por causa disso? Nós entendemos que os 144 mil, como a maioria dos símbolos do Apocalipse com relação a números, ele é simbólico. E como que a gente entende isso? Vamos tentar olhar na tela e compreender. Eles são selados simbolicamente a fim de serem poupados da destruição causada pela liberação dos 4 ventos da terra. E eu quero voltar para você para apresentar esse dado. O algarismo 144 mil é formado por 12 vezes 12 vezes 1000. Ok, pastor, de onde você tirou 12 vezes 12 vezes 1000? Eu já mencionei aqui que o número 7 na Bíblia simboliza plenitude, perfeição, é o número correspondente à perfeição de Deus. O número 6, eu não mencionei ainda, mas o número 6 é um número que representa o número de homens. A gente não acredita em numerologia, nós apenas acreditamos sobre símbolos. Não quer dizer que esse número vai gerar alguma coisa na nossa vida, apenas significa algo. Na Bíblia, o número 12, ele representa o povo de Deus. Por exemplo, quantas tribos existia no antigo Israel? 12 tribos, que representavam o povo de Deus na época. Quantos eram os discípulos mais próximos de Jesus? 12. Eles representavam aqueles que estavam com Jesus. E nos últimos dias, quando Jesus quer dizer, quando João, através da revelação que Jesus deu a ele, escreve 144 mil serão selados, quer dizer que, na verdade, existe uma numeração que representa a plenitude, a grandeza, a totalidade daqueles que serão salvos. 12 vezes 12 dá quanto? 144. Vezes 1000, que é um número de plenitude na Bíblia também. 144 mil. E assim nós entendemos da seguinte maneira. Vale a pena nós estudarmos com mais profundidade isso, nosso tempo é curto. Que aqueles que serão selados são aqueles que representam a plenitude daqueles que serão salvos por aceitarem a mensagem de Jesus. E qual é a característica desses 144 mil? Após o intervalo eu quero apresentar para você. Será que eu faço parte dos 144 mil? Será que você faz? Será que nós faremos parte antes da volta de Jesus? É um assunto desafiador, mas é interessante como cada dia a gente vai crescendo um degrau na compreensão daquilo que Deus quer nos revelar. Sejamos selados por Deus. Sejamos parte dos 144 mil, que a gente esteja vivo antes de Jesus voltar. Mas após o intervalo a gente vai conhecer um pouco mais a característica daqueles que farão parte dos 144 mil. A gente volta já. Já voltamos, que bom que você continue com a gente, estudando aqui sobre o selo de Deus. O tema da semana, na verdade, é o Dia do Senhor, e hoje a gente falando um pouquinho sobre os 144 mil. Com muito carinho, eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo a gente no Amapá, em Macapá, no estado do Amapá, acompanhando a gente pela Novo Tempo. Nós estamos transmitindo por uma live no Facebook, ao vivo agora, e você pode acompanhar lá, mas temos pessoas espalhadas por todo o Brasil e fora do Brasil também, tá? Pessoas queridas que acompanham aqui o programa Escola Bíblica. Assistindo agora a live, a Lucimara Marcondes, de Caraguá, São Paulo, a Patrícia Neri, de Brasília, acabei de mandar um abraço para o Amapá também, a Isabel Delgado, de Tupã, São Paulo, e o Rodrigo Lima, de Limeira, São Paulo também. É o estado de São Paulo acompanhando a fundo aí também, mas muita gente também do estado do Macapá, do estado pessoal de Brasília também, e várias regiões do Brasil. Acompanha a gente na Novo Tempo.
E a gente falando um pouquinho aqui sobre a questão dos 144 mil, você tem que ter em mente algo muito importante. O capítulo 7, nós estamos estudando aqui os 144 mil, o selo de Deus no Apocalipse. O capítulo 7 do Apocalipse, ele fala exatamente sobre as pessoas que estarão vivas logo após, um pouco antes da volta de Jesus. Então, a partir daí, a gente já começa a entender que os 144 mil fazem referência às pessoas que estarão vivas. Elas que serão seladas, as vivas que estarão enxergando. É um número simbólico, como tantos símbolos do Apocalipse também, embora muitas pessoas insistam em dizer que é um número literal. Então, a gente tem que ter uma certa sensibilidade bíblica, entender um pouquinho mais. É claro que é um crescimento, mas é muito importante a gente ter isso em mente. Quais são as características do povo de Deus? Eu vou mencionar duas aqui, depois eu quero ir até a Bíblia, tá? Mas as características são essas que você vê na tela. Eles têm um caráter puro, uma experiência única de fé refletida no cântico que apenas eles podem entoar o cântico da vitória. Pessoas de caráter puro, caráter sincero, pessoas íntegras. E o que é integridade? Eu gosto muito dessa palavra integridade, que é difícil hoje em dia, né? Integridade tem a ver com inteiro. É a pessoa que é fiel em tudo. Nas músicas que ouve, nas palavras que diz, nos lugares que vai, nas práticas, nos pensamentos. É muito difícil nós vermos pessoas íntegras, mas as pessoas que serão seladas por Deus são essas. E a gente continua aqui. O verso que responde essa pergunta agora, a pergunta 9, que mensagem é proclamada a toda a humanidade no tempo do fim? Existe uma mensagem que aqueles que serão selados, então vamos pensar, existe um grupo de pessoas que serão marcadas por Deus. Essas pessoas, elas vão falar de Deus e elas têm uma mensagem. E qual é essa mensagem? Se você vai até Apocalipse 14, você vai entender algo interessante. Não está ali, mas Apocalipse 14 começa a falar sobre a característica daqueles que serão usados por Deus, da igreja de Deus nos últimos dias. Diz assim que ela vai pregar a todas as nações. Apocalipse 14 fala isso. Diz assim que ela vai pregar que hoje em dia existe uma Babilônia espiritual, uma bagunça no meio das igrejas. Ela prega com urgência como um anjo voando. Ela não prega qualquer evangelho, é um evangelho puro, um evangelho eterno. E ela tem uma mensagem também, uma mensagem de juízo. Esses serão selados, eles pregam essas mensagens. Esse é o povo de Deus. Apocalipse 14, verso 7. Agora a gente vai ler na tela aqui. E disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Então, olhando para mim aqui, existe uma pregação que tem que ser feita hoje. E quem tem pregado? Aqueles que foram selados, ou serão selados até os últimos dias. E qual é a pregação? Jesus vai julgar o mundo. Você pode escolher fazer o que você quiser, e eu também. Só que um dia Deus vai julgar, de acordo com as nossas escolhas. E o verso continua, diz assim: adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E aqui para você, o texto diz assim, que esses que foram selados, eles vão pregar que existe um Deus criador dos céus, da terra e do mar. E qual é o selo de Deus? Qual é o mandamento de Deus que fala sobre um Deus criador dos céus, da terra e do mar? É a lei não adulterarás? Não é essa lei, não é esse selo que fala sobre um Deus criador. Nós estudamos ontem. O mandamento que fala sobre o Deus criador é o quarto mandamento, é o sábado. Aquele que criou os céus, a terra e o mar. Os selados por Deus, eles terão no coração deles a lei de Deus. E nós vamos ver isso no próximo verso aqui. Olha o que diz a próxima pergunta e o verso responde à pergunta. O que caracteriza o povo de Deus nos dias finais da história do mundo? Qual é a principal característica que vai identificar o povo de Deus antes de Jesus voltar? Vamos ao texto. Apocalipse 14, verso 12. Eu falei que Apocalipse 14 fala... Lê com calma depois. Ele fala sobre as características do povo que é selado por Deus, que tem uma mensagem diferenciada. Não é um povo melhor,
mas é um povo que entende que a mensagem de Deus tem que ser uma mensagem pura. E uma das características é essa: aqui está a perseverança dos santos. O que é santos nesse texto? Vamos tentar lembrar? Santo não é perfeito. Santo é o quê? Separado. Aqui está a característica daqueles que foram separados por Deus, aqueles que foram selados por Deus. E qual é a principal característica? Ou uma delas? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então vamos voltar. O selo de Deus é um número, é uma lei, é o sábado. E nós vemos isso em Ezequiel, nós vimos isso no livro do Apocalipse. Enquanto muitas pessoas estarão pregando uma mensagem contrária à vontade de Deus, aqueles que forem selados, a principal característica deles é guardar os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos e todos os ensinos de Jesus nos evangelhos também. Eu quero repartir com você um texto de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, 25 a 27. Eu quero ler junto com você, diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Aí chega a parte final importante do verso. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas o quê? As minhas leis. Aqui está dizendo assim que para o povo de Israel, Ezequiel tinha uma mensagem de Deus. E quando nós vamos até o livro do Apocalipse, nós vemos que muitos dos ensinos referentes à marca de Deus nas pessoas, ao carimbo de Deus nos verdadeiros fiéis, ele pega João, Ezequiel e usa no livro do Apocalipse. E qual é o ensino que nós podemos aprender para nós hoje a partir desse verso? Deus vai enviar o Espírito Santo, que hoje tem selado as pessoas. Se você se batizou, se você entregou o coração a Jesus, o Espírito Santo selou a sua vida com os frutos do Espírito. E esse mesmo Espírito Santo que lá no passado, ele imprimia, diz o verso, as leis ou a lei de Deus nas pessoas, nos últimos dias o Espírito Santo vai imprimir a lei de Deus no coração dos verdadeiros fiéis. Qual é a característica daqueles que são fiéis a Deus? Guardam os mandamentos, guardam a lei de Deus. A lei é muito importante. A lei de Deus é a representação do caráter dele. Qual o caráter de Deus? Amor. Mas ame, tenha equilíbrio ao entender essa mensagem. Eu não quero aqui dizer o seguinte, que a letra da lei está acima de tudo. Não é isso. Eu estou dizendo aqui o seguinte, que se você ama Jesus, se você aceita Jesus, e é isso que o ensino dessa semana sobre o dia do Senhor, o selo de Deus nos mostra, que existe um selo, é o sábado, que identifica a Deus como o Criador dos céus e da terra. Mas a gente tem que amar as pessoas também. Não adianta você guardar a lei se você não se preocupa com as pessoas. Jesus, como estudamos ontem, guardou a lei, guardou o sábado, e ele fazia o bem no sábado. Ele amava as pessoas, ele curava, ele acolhia, ele abraçava. Tenhamos nós equilíbrio, né? Em entender que a lei é importante, a lei nos últimos dias será um dos pontos de divisão entre o povo de Deus e aqueles que seguem os ensinos humanos, mas que você tenha mais amor no seu coração e que eu tenha mais amor no meu coração. Que você seja selado por Deus e eu também. O desafio de hoje é esse, para encerrar esse estudo e encerrar essa semana. Se comprometa a honrar a Deus por meio da observância do 4º mandamento da lei do Senhor. Você concorda comigo que você não deve matar, que você tem que honrar o seu pai e sua mãe, que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, que você não pode adulterar. E o sábado? O sábado é tão importante quanto todos os outros 9, todos são.
que Deus coloque no seu coração essa mensagem que muitos têm se esquecido. Vamos orar? Semana que vem teremos mais um assunto especial, as 7 trombetas. E eu espero você, pela graça de Deus, ao vivo na próxima segunda-feira. Obrigado, bom Deus, pelo ensino dessa semana. Cele o nosso coração com o Espírito Santo hoje. Pedimos isso por Jesus. E antes do Senhor voltar, quando quiser imprimir uma doutrina errada em todo o mundo, que o seu selo, que o sábado, que a lei, que os mandamentos dos verdadeiros fiéis faça parte da nossa vida também. Pedimos em nome de Jesus e por Ele agradecemos. Amém, Senhor Deus.